Hoje há pessoas em cada canto do planeta. Somos 7 bilhões. Como conseguimos dominar o planeta a esse ponto? Este é um dos maiores mistérios da ciência. Uma nova evidência incrível sugere que isso começou com um pequeno grupo de pessoas que partiu da África em uma incrível jornada. Usando ossos, pedras e genes, vamos desvendar os rastros de seus descendentes deixados por todo o planeta e descobrir como essas viagens transformaram nossa espécie nas pessoas que somos hoje. Desta vez, vamos rastrear o caminho até a Europa. Conheceremos nosso rival ancestral, o Neandertal, e ficaremos cara a cara com um dos primeiros europeus. Como essas pessoas superaram as dificuldades para conquistar um continente? Jornada humana. Europa. Distribuição Didac. Na fronteira leste da Europa, nas florestas da Romênia, existe um labirinto subterrâneo, conhecido como a Caverna com Ossos. Esta caverna é tão importante que não podemos revelar sua exata localização. Eu não gostaria que vocês soubessem onde estamos exatamente. Nós preferimos manter este local em segredo. Algumas pessoas da região ainda acreditam que estas cavernas podem guardar, sei lá, algum tipo de tesouro. Na verdade, temos um tesouro aqui, mas não o tesouro que eles imaginam. A Caverna com Ossos ganhou esse nome em 2002. Um grupo de intrépidos mergulhadores estava explorando o local quando deparou com um osso de mandíbula humana. Na época do descobrimento da mandíbula, ela estava bem aqui, esperando que alguém a achasse. Mas não se tratava de uma cena de investigação criminal. A mandíbula não parecia ser de nenhum europeu de hoje. Ela foi, na verdade, uma das descobertas mais importantes dos últimos 100 anos. Foi iniciada uma escavação nas cavernas, mas não era uma tarefa fácil. Chegamos a um ponto que fica submerso. Então agora nós temos que segurar o fôlego. Todo dia, a equipe de escavação tinha que enfrentar uma rede de túneis submersos, mergulhando com cilindros em parte do caminho. Mas, no final, o esforço foi compensado. Dentre milhares de ossos de animais, a equipe achou mais tesouros. Achamos milhares de ossos de urso, mas entre os milhares de ossos de urso, achamos pequenos pedaços de um crânio humano que nós montamos. Então agora temos quase um crânio completo. A face do crânio estava praticamente intacta, mas o resto, em pequenos fragmentos, foi um enorme desafio para montar. Eram dias fantásticos quando os mergulhadores conseguiam voltar com um pequeno fragmento de crânio e nós conseguíamos ver que encaixava. No final do ano de 2005, conseguimos esta imagem quase completa de nosso ancestral. Mas quem era ele e quando morreu? A pista estava nas estalagmites ao redor dos ossos.
Datando um mineral conhecido como calcita acima e abaixo de onde o crânio foi achado, o Dr. Constantin pôde calcular há quanto tempo ele estava ali. O resultado foi uma grande surpresa. Incluindo a margem de erro, podemos dizer que a calcita tem cerca de 40 mil anos. Com cerca de 40 mil anos, este é o crânio mais antigo de um europeu já encontrado. Sem dúvida, é um humano moderno primitivo. Ele tem algumas características arcaicas. Dentes absurdamente grandes e era, com certeza, de um adolescente. Pode-se afirmar que é um adolescente observando o dente do siso. O dente do juízo ainda não havia apontado. Mas o que mais sabemos sobre essa pessoa? E como eles chegaram aqui? Há uma teoria de que há cerca de 70 mil anos, um pequeno grupo de pessoas fez uma ousada travessia partindo da África até a Arábia. Estes poucos pioneiros tornaram-se os ancestrais do resto do mundo. Exatamente como os humanos cruzaram o deserto que os separava da Europa, ninguém sabe. Mas é possível que milhares de anos após a primeira saída da África, o mundo rapidamente tenha ficado mais quente e mais úmido. Os desertos recuaram e faixas de área verde foram se espalhando aos poucos pelo Oriente Médio rumo à Europa. Sabemos que as pessoas chegaram até a Turquia pela descoberta de contas feitas de conchas. E um novo tipo de evidência nos ajuda a completar o panorama. A análise de DNA permite que os cientistas encontrem ecos do passado nas pessoas que vivem hoje. Surpreendentemente, cerca de 10% dos europeus atuais carregam DNA com vestígios de um grupo de colonizadores que chegou à Europa 40 mil anos atrás. Hoje, a Ásia e a Europa são separadas pelo Estreito de Bósforo. Mas quando nossos ancestrais europeus a viram pela primeira vez, o nível do mar mais baixo permitiu que eles atravessassem a pé até um mundo completamente novo. Daqui, não muito distante do rio Danúbio, um ambiente atrativo para animais, os caçadores-coletores podem ter seguido rumo ao ocidente. Talvez isso tenha levado nossos ancestrais europeus ao seu esconderijo na Romênia. Mas este crânio poderia revelar mais? Nas mãos certas, ele pode trazer vida ao passado. Richard Neve é um artista forense. Ele é especialista em reconstrução facial, um dom que costuma usar para ajudar a polícia a solucionar assassinatos. É uma forma de arte precisa. Há razões para fazer as coisas. Primeiramente, eu vejo do meu ponto de vista. Preciso ficar no banco de testemunha e dizer que fiz isso por tal motivo. Ele tem trabalhado em um molde de nosso mais antigo ancestral europeu já encontrado para revelar pela primeira vez qual era sua aparência há 40 mil anos. Eu segui todas as regras até o fim. E foi isso que apareceu no final. E sempre que eu faço isso, não sei o que vai aparecer no final. Eu nunca tenho uma ideia pré-concebida de como serão os rostos. É sempre uma surpresa para mim. Mas você tem que fazer o que os ossos lhe dizem.
Sinto-me razoavelmente seguro de que esta pessoa, se ela tivesse família ou pessoas que a conhecessem bem, se eles pudessem ver isso, diriam: "Ah, sim, está bem parecido." E você pode imaginar este rosto gargalhando, sorrindo ou aborrecido. E isso 40 mil anos atrás. Não se sabe ao certo se era homem ou mulher. E suas características faciais não correspondem às de nenhum grupo que vive hoje. É quase como um rosto incerto, numa fase de mudança. Ele tem traços que podem virar qualquer coisa. Pode virar negroide, asiático, europeu. Existe potencial para todas essas diferentes direções, e é isso que eu acho tão empolgante nesse trabalho. Mas conforme essas pessoas foram caminhando rumo ao desconhecido território norte, tiveram uma surpresa. Algo ou alguém havia chegado lá antes delas. Há 40 mil anos, a Europa era a terra do Neandertal. Um primo distante ligado a nós por um ancestral comum que viveu há cerca de 700 mil anos. Evidências arqueológicas sugerem que o Neandertal já estava na Europa quando nossa espécie ainda estava surgindo na África. E quando o Homo sapiens chegou ao continente, os Neandertais já haviam tomado conta de toda a região. A presença deles foi o maior desafio que nossos ancestrais enfrentaram quando chegaram à Europa. Nicolas Conard lidera uma escavação no sudoeste da Alemanha que tem ajudado a descobrir mais. O Neandertal e os humanos modernos viveram juntos, usando esta caverna e várias outras em Lona Valley, onde estamos. Os Neandertais nativos da região tinham uma tecnologia avançada. Certamente dominavam o fogo e sabiam como sobreviver neste meio ambiente. Estavam no topo da cadeia alimentar, tinham tudo 100% sob controle. E o que fica bem claro é que eles e os humanos modernos estavam ocupando o mesmo nicho. Então, o que pode ter acontecido quando eles se encontravam? Acho que as reações deviam ser as mais diversas. A primeira coisa que você faz quando vê uma população humana estranha e não sabe quem é que você fica muito cauteloso. Acho que evitar uns aos outros devia ser a reação mais comum. O problema é que nem sempre se pode evitar os estranhos, porque você está em casa, precisa de recursos. Quando as novas pessoas chegaram, os recursos diminuíram. É fácil imaginar situações de possíveis conflitos, até mesmo com um certo grau de violência. Então, até que ponto nossos primos distantes eram uma ameaça para nós? Podemos aprender muito estudando seus ossos. O Instituto Max Planck, em Leipzig, é um dos centros de referência para a pesquisa do Neandertal. Baseada no instituto está Katerina Harvá, uma paleoantropóloga especializada em evolução do homem de Neandertal. Os esqueletos de neandertais são muito mais robustos e com ligamentos musculares bem fortes nos ossos longos, indicando uma massa muscular muito forte de indivíduos muito ativos. Então, eles eram fisicamente fortes e seu corpo lhes proporcionava outras vantagens. O neandertal tem o corpo mais atarracado, estatura menor e membros mais curtos.
E isso se deve ao formato da caixa torácica, que é bem larga e aberta. Ao contrário da caixa torácica estreita e reta do humano moderno. E isso provavelmente se deve, além das proporções corporais, às adaptações climáticas e ao clima mais frio. Já foi calculado que se você pusesse um Neandertal nu e um homem moderno nu no ambiente da Europa glacial, o Neandertal se sentiria como se estivesse usando um terno. Uma camada de roupa pode não parecer muito, mas poderia fazer a diferença entre sobreviver ou morrer. Contrariando o mito popular, não há razão para achar que os neandertais fossem burros. O estudo dos seus crânios mostra que o cérebro era, no mínimo, do tamanho do nosso. Com tantos fatores contra nós, é surpreendente que tenhamos sobrevivido tanto tempo. Então, qual é a explicação? Alguns sugerem que talvez nosso pioneirismo tecnológico, algo ligado às nossas armas e ferramentas, tenha nos dado vantagem em relação a eles. Wolf Hine realiza experiências com ferramentas ancestrais há 25 anos. Ele é capaz de recriar ferramentas neandertais. Os neandertais faziam suas ferramentas com pedra. Esta é uma pedra típica que podemos achar na praia. E eles tiravam lascas com uma pedra-martelo. Estou preparando a borda. E depois dou um golpe curto. E temos uma ferramenta. E de que essas ferramentas eram capazes? É bem mais afiada do que aço. E pode ser usada para cortar carne, para cortar couro, pode ser usada para cortar árvores. Mas esta é muito pequena para cortar árvores. Para isso, eles usavam machados. E novas pesquisas sugerem que eles sabiam produzir ferramentas tão eficientes quanto as dos nossos ancestrais. Portanto, é difícil afirmar que foram nossas ferramentas que nos deram vantagem. Também pode ter sido algo no modo como usávamos nossas ferramentas, nas fontes de alimento que buscávamos. Alguns cientistas alegam que somente nossa espécie foi capaz de diversificar a dieta e as técnicas de caça. Mas em um dos pontos mais ao sul da Europa, uma exploração em um abrigo neandertal está trazendo resultados surpreendentes. Temos a sensação de que isso é o mais próximo de uma cidade neandertal que se poderia achar. Um palpite meu, baseado na quantidade de cavernas e no tamanho das cavernas, quantas pessoas caberiam, eu diria que tinha talvez 100 deles, talvez um pouco mais. Com o nível dos mares bem mais baixo do que hoje, os neandertais viveram nessas cavernas por 100 mil anos. E as evidências que deixaram mostram que eram caçadores implacáveis. Isto é um oryx, é um antílope de grandes chifres que vemos às vezes em ilustrações. Eu acho que para bater um animal desse tamanho com chifres, exigiria muito planejamento e, obviamente, um predador inteligente como o Neandertal. E aproximar-se apenas com lanças devia ser uma tarefa incrível. Encarar um desses bichos vindo na sua direção devia ser incrível. Mais intrigante ainda é que o professor Finlayson encontrou uma evidência inusitada de que os neandertais coletavam alimento do mar.
O mais surpreendente é que não se limitavam a alimentos terrestres. Estamos encontrando cada vez mais evidências de moluscos, mexilhões, crustáceos, que eles provavelmente coletavam na praia. Estamos achando coisas desse tipo, por exemplo, isto é uma foca monge, e estamos achando uma série de exemplares de foca monge. Muitas delas são bem jovens. Isso indica que os neandertais entendiam sobre estações, sobre o comportamento dos animais e quando estes chegariam à praia para ter seus filhotes e ficariam mais vulneráveis. É uma possibilidade. Parece que os neandertais eram mais do que capazes de competir com nossos ancestrais por fontes de alimento. Então, se não foram nossas ferramentas nem o alimento que garantiram nossa sobrevivência, o que será que realmente nos distinguiu deles? A resposta pode ser muito menos óbvia. Na escavação de Nicholas Conard, uma pista foi achada em pequenos pedaços. No início, quando achei o primeiro pedaço com essa borda chanfrada, com talhos nas bordas e também foi interessante como as pessoas reagiam quando eu dizia que podia ser parte de uma flauta. Se Maria estiver certa, esta flauta seria uma descoberta sem precedentes. Assim que ela me mostrou um pedaço do todo, ela chegou e disse, Nick, acho que temos uma flauta de marfim. E eu disse, vamos com cuidado. Não foi fácil convencê-los. Eu tive que montar os pedacinhos. Então ela começou a encaixar os 31 fragmentos de marfim e ficou completamente claro que os restos de furos nessas formas chanfradas são obviamente de uma flauta. E é provavelmente a evidência mais remota de instrumentos musicais já encontrada no mundo. A flauta tem cerca de 35 mil anos. E este é o som de uma réplica. Principalmente no contexto da evolução humana, é um trabalho genial como uma obra de Michelangelo, ou Rembrandt, ou algo desse gênero. E desenvolver esse tipo de inovação e criatividade é extraordinário e também acho muito característico de nossa espécie Homo sapiens. A flauta é apenas um item de uma coleção de criações artísticas encontradas na região. Há um mamute de marfim e esta estatueta de um homem com a cabeça de leão. Música e arte podem parecer armas improváveis em nossa competição com o Neandertal. E não são apenas os objetos em si que trazem revelações, mas onde eles foram achados. Por exemplo, o homem-leão e o mamute não são as únicas estatuetas desse tipo. Outras bem parecidas têm sido encontradas espalhadas pela região. Uma evidência de que havia comunicação e um laço entre diferentes grupos familiares. Os humanos modernos aqui e, por exemplo, no Vale Vizinho, fazem exatamente os mesmos artefatos e são, sem dúvida, do mesmo grupo. Não há a menor chance de haver artefatos idênticos em locais com 20, 30, 40 quilômetros de distância. E isso indica que populações com identidade compartilhada eram bem grandes, cobrindo áreas bem grandes, possivelmente interagindo, se encontrando e ajudando umas às outras. E os neandertais não parecem ter tido esse tipo de comunicação simbólica e parecem ter mantido redes sociais menores do que as dos humanos modernos. Redes maiores, a troca de ideias e símbolos de identidade indicam que tínhamos uma fonte de força que os neandertais parecem não ter tido. E isso, supõem alguns, pode ter sido o fator definitivo de nossa sobrevivência. Ao longo de milhares de anos, a quantidade de neandertais diminuiu, e os que restaram foram empurrados para as extremidades da Europa. Mas o que será que os fez desaparecer, permitindo o nosso êxito?
Gibraltar, hoje um local de diferentes espécies de primatas, pode ter sido o último lugar do planeta em que eles viveram. Uma equipe de arqueólogos está buscando evidências desses neandertais e o motivo de seu eventual desaparecimento. Mas com o nível dos mares mais elevado hoje, o que foi uma grande planície costeira para eles, agora é o leito do mar. Por isso, a busca precisa ser feita embaixo d'água. Até onde sabemos, essa é a primeira vez que alguém tenta achar evidências de neandertais em uma caverna submarina. Hoje esperamos erguer uma rocha para expor um sedimento que esperamos que revele o que está acontecendo sob o leito do mar. Eles trabalharão a 24 metros de profundidade. Nessa profundidade, o corpo pode sofrer uma narcose. É preciso analisar bem as coisas. Temos que planejar o mergulho com muito cuidado. E pode acontecer algo errado e teremos que abortar e voltar para a superfície. Vamos cruzar os dedos, né? Nunca se sabe. A tarefa de hoje, de deslocar uma rocha para ter acesso ao solo do leito do mar, não é um desafio fácil. Mas no final, eles conseguem. Tem água dentro. Agora você vai mandar para o laboratório. Vou sim. Para análise. Muito bem. Muito bem, estamos satisfeitos hoje. E o que as evidências que eles acharam até agora nos dizem sobre o que aconteceu com os últimos neandertais aqui? O líder da escavação, o professor Clive Finlayson, acredita que um fator em especial teve papel importante: o clima. Conhecemos o clima da época, é de fato um revés. É o mais frio e mais rígido ambiente dos primeiros 250 mil anos. Algo deve ter acontecido em um curto espaço de tempo. Talvez uma série de secas associadas ao frio extremo possa ter os levado ao limite. Em tais circunstâncias, um grupo pequeno ficaria muito vulnerável. É uma questão de números, restam bem poucos. Assim como acontece com populações de espécies ameaçadas hoje, como o panda ou o tigre, só a flutuação aleatória na quantidade pode levar à extinção, e da extinção não há volta. Então, se o encontro entre nossos ancestrais e nossos primos distantes foi um conflito, certamente não foi um conflito que estávamos destinados a vencer. Parece que, no final das contas, foram vantagens sutis, como nossas redes sociais mais amplas, que possibilitaram nossa sobrevivência e a deles não. Há cerca de 20 mil anos, parece que estávamos sozinhos na Europa. Entre 20 e 30 mil anos atrás, mais e mais pessoas começaram a entrar na Europa pelo leste. E com base nas descobertas feitas em Dolní Věstonice, na República Tcheca, parece que algo extraordinário estava acontecendo. As novas ondas populacionais coincidiram com um dos períodos mais espetaculares da pré-história: o florescimento da cultura e inovações que mostram quão sofisticados eram nossos ancestrais da Idade da Pedra.
O professor Iris Svoboda cuida de uma série de artefatos impressionantes, os quais nos dão uma noção do pensamento dos europeus pré-históricos. Podem achar estranho estar numa presa de mamute. E nós achamos que o padrão tem algum significado. A questão é, que tipo de significado? Iri tem uma teoria. Isto aqui é um rio sinuoso. E este círculo duplo seria o local. E estes podem ser alguns declives de uma montanha ou algo assim. Achamos que os caçadores-coletores tinham uma ótima noção de espaço, às vezes melhor do que muitas pessoas hoje. E eles eram capazes de representar isso graficamente. Então, este pode ter sido um dos primeiros mapas do mundo. E as pessoas que viviam aqui também dominavam a arte de moldar argila. Esta é uma das peças mais primorosas, modeladas e entalhadas. Cabeça de leão. Temos vários leões nesses locais. Sempre cabeças de leão, mas esta é a mais bem feita. Acho que ele era, não sei, a princípio, mas o que eu acho é que o leão era um animal que eles respeitavam. E um objeto ainda mais intrigante foi encontrado aqui. Esta é a Vênus de Dona Vestonice. Ninguém sabe ao certo o que é. Uma estátua da fertilidade? Uma boneca estranha? O professor Svoboda tem uma interpretação. Se você olhar para a base, verá claramente o formato de um símbolo feminino, o triângulo púbico. Se olhar para a parte superior, poderá imaginar que esta forma se torna um símbolo masculino. E neste caso, na verdade, a estatueta como um todo combina o símbolo feminino embaixo com os símbolos masculinos em cima. Eu acho que há uma certa graça nisso. Mas você também pode dizer que há um simbolismo mais profundo e não há graça nisso. Mas há um significado maior para esta estatueta da Vênus. Ela não está sozinha. Várias figuras similares foram encontradas por toda a Europa. Desde a França, no oeste, até a Rússia, no leste. Isto é uma evidência da cultura compartilhada por todo o continente europeu. No espaço de poucos milhares de anos, nossa espécie passou de um pequeno grupo enfrentando uma competição acirrada com os neandertais à dominadora do continente. Mas os desafios ainda não haviam acabado. Esta terra guardava outras ameaças que testariam os limites de nossos ancestrais. A Europa estava vivenciando uma mudança climática devastadora, conhecida como o último máximo glacial, o auge da última era glacial. Enormes mantos de gelo estavam indo na direção sul, transformando o norte em uma terra de ninguém, estéril e congelada. O fato de haver pessoas vivas hoje, descendentes dos europeus primitivos, significa que alguns deles devem ter sobrevivido. Mas onde? A melhor chance de sobrevivência seria no sul da Europa, como neste vale no sudoeste da França, longe dos extremos do norte congelado. O professor Randall White tem feito escavações nesta região há 30 anos.
Mesmo durante os períodos mais frios da última glaciação, entre 22 e 18 mil anos atrás, esse vale continuou sendo ocupado. E uma das razões para os constantes registros nessa área é nunca ter havido períodos em que as pessoas abandonavam essa área rumo ao sul para se afastar dos crescentes mantos de gelo. Cavernas como esta aqui protegiam do clima. Este vale tinha abrigos de rocha muito profundos, 6, 7 metros de profundidade, criando imensas superfícies protegidas onde as pessoas podiam viver e, além disso, o teto das cavernas era baixo, não chegava a 5 metros acima da cabeça, o que significa bem menos espaço para aquecer. Com a ajuda das temperaturas mais amenas e esconderijos naturais, esta região do sul da França parece ter se tornado um refúgio para a nossa espécie. Mas para as pessoas da era glacial, as cavernas podem ter sido muito mais do que meras barreiras contra o frio. Pois esta região do sul da França abriga algumas das artes rupestres pré-históricas mais belas do mundo. O Dr. Michel Leblancher é um dos mais renomados especialistas em arte rupestre da França. E ele acredita que estas cavernas eram pontos estratégicos para os bandos de caçadores nômades que transitavam pela área. A caverna era efetivamente um ponto fixo, porque, claro, por natureza não podia se mover. Hoje, os habitantes de vilarejos de toda a região costumam se reunir numa igreja. As cavernas eram bem parecidas. Elas eram o símbolo de toda uma tribo que viveu na região. E as pinturas que faziam eram mais do que meros rabiscos. Essas cavernas são templos naturais que foram decorados pela natureza. Em outras palavras, os templos apresentam fantásticas formas naturais. E eu acredito que, para o homem pré-histórico, as cavernas eram os lugares dos espíritos. E esses formatos nas cavernas já sugeriam formas de animais e, às vezes, formas humanas. Então, isso inspirava os homens a pintar e a criar essas figuras. O Dr. Leblancher desenvolveu uma pesquisa para descobrir como nossos ancestrais poderiam ter criado uma arte tão bela. E ele descobriu uma técnica surpreendente. Em Petchmerle, para fazer o grande painel dos cavalos pontilhados, toda a pintura foi feita com saliva, ou seja, ela foi feita inteiramente soprando a tinta pela boca. E para testar isso, Leblancher recriou um dos painéis de Petchmerle. Ele levou uma semana inteira, mas descobriu que há vantagens práticas e espirituais para se pintar cuspindo. Esta técnica permite que você pinte em qualquer tipo de superfície, porque você, na verdade, não a toca. Então, pode pintar em superfícies frágeis, esfareladas e principalmente nas irregulares. É um trabalho extenuante você ter que soprar e cuspir constantemente. Mas também se estima que esta técnica possua algum simbolismo, já que o pintor, a pessoa que cria a imagem, sopra, então, de certa forma, ele se projeta na parede. Essas pinturas foram criadas por gerações de artistas que foram inspirados pelo mundo em que viviam.
Mas assim como esses artistas deixaram sua marca na Europa, parece que a Europa deixou sua marca neles. É um legado ainda visível hoje, na cor da pele dos europeus. Por mais de 100 mil anos, desde o surgimento de nossa espécie na África, a pele de nossos ancestrais foi quase certamente escura, como proteção contra o sol. Então, por que, ao migrar para a Europa, ela passou de negra para branca? É um mistério. Mas uma pista pode estar em uma única vitamina, a vitamina D. A vitamina D é produzida quando a luz do sol penetra na pele. É crucial para a formação dos ossos e sua falta pode causar danos ao corpo. Esta ossada em um museu de Paris mostra o que acontece em casos graves, quando os ossos ficam tortos e deformados. É um problema especialmente sério para mulheres grávidas, pois a pelve deformada pode impossibilitar um parto natural. Então, na Europa, onde há menos luz do sol disponível do que em regiões tropicais, ter a pele escura pode ter sido uma desvantagem, já que quanto mais escura a pele, mais ela precisa de raios solares para produzir a vitamina D. E durante milhares de anos, uma série de pequenas mutações genéticas podem ter levado nossos ancestrais europeus a desenvolver uma pele pálida devido talvez à necessidade de absorver luz solar. Mas à medida que o mundo aquecia mais uma vez e os mantos de gelo começavam a recuar, mudanças ainda maiores aguardavam os sobreviventes. Mudanças no modo de vida e de trabalho das pessoas que alterariam o curso da história humana. Em Göbekli Tepe, no sul da Turquia, há um local que mostra até que ponto chegaram essas mudanças. O professor Klaus Schmidt fez o que pode se tornar a mais significante descoberta arqueológica do período. É uma série de monumentos com o dobro da idade das pirâmides egípcias, com distintos pilares em forma de T. Cada um parece representar uma figura humana. A parte superior é a cabeça e a coluna representa o corpo. Entendemos que a disposição é o encontro desses seres feitos de pedra. Então, temos aqui um exemplo da representação de um braço que desce até aqui e os dedos, a mão e os dedos ainda não foram escavados, mas fica claro que eles aparecerão quando continuarmos o trabalho aqui. E nestas figuras de pedra, há entalhes não muito diferentes de hieróglifos. Começando aqui com um símbolo em forma de H, seguido por 3 cobras e outro símbolo em forma de H aqui. Seguido por um animal de 6 patas, um inseto claramente com uma cabeça e depois o corpo. E novamente 3 cobras olhando para um animal muito pequeno aqui, que pode ser uma ovelha ou cabra, e um animal estranho aqui com 8 patas, uma aranha. O professor Schmidt acredita que este pode ser o primeiro templo construído no mundo. Fica claro que esta sequência é muito mais do que decoração. É uma história contada por esses símbolos e animais. Nunca seremos capazes de entender a mitologia, que é o pano de fundo desses trabalhos. Mas fica claro que é uma história contendo alguns animais nocivos. Então, o que isto significa? Talvez represente proteção contra espíritos malignos ou contra coisas ruins.
Eles têm a noção de um mundo transcendental, não na esfera da vida cotidiana, mas na esfera de outro mundo. Algumas das esculturas são entalhadas em uma única rocha, similares às que são encontradas em catedrais medievais. Para Schmidt, a descoberta tem um enorme significado, porque ela sugere que esta sociedade, em especial de caçadores-coletores, estava desenvolvendo novos comportamentos. Caçadores-coletores não costumam trabalhar da forma como entendemos o trabalho. Eles começaram a trabalhar nas pedreiras, começaram a ter engenheiros para transportar e erguer os monumentos. Fica claro que estas sociedades tinham especialistas. Havia uma classe de trabalhadores, pessoas que não faziam outra coisa além de produzir esculturas, pilares e relevos de pedra. Acho que a religião os forçou a fazer mais e maiores coisas e a se organizar para conseguir tudo isso. A pressão vinha da religião. Schmidt acredita que esta maior organização levou a um desenvolvimento revolucionário. A genética mostra que esta região possui o parente selvagem mais próximo das primeiras formas domesticadas do trigo, sugerindo que aqui tenha nascido a agricultura na Europa. Eles tinham tudo, só faltava a produção de alimento. Para eles foi um passo óbvio manipular a natureza, conseguir mais comida para si, inventar a agricultura. Após mais de 100 mil anos sendo caçadores-coletores nômades, os humanos começaram a se estabelecer e plantar. A jornada até aqui não havia sido fácil. Foram enormes desafios a superar. Nossos ancestrais enfrentaram uma radical mudança climática e muitos devem ter perecido. Assim como nossos primos, os formidáveis neandertais. Mas com o estabelecimento da agricultura, as fontes de alimento tornaram-se mais confiáveis, permitindo que as populações se expandissem. Gradualmente, essas ideias se espalharam pela Europa, abrindo caminho para assentamentos em larga escala e, por fim, o nascimento da civilização europeia como a conhecemos. Versão brasileira, Audio News.